Um jogo perigoso de olho por olho está sendo jogado na Ucrânia. A guerra de drones tomou conta do país. Sempre que a Ucrânia surge com uma nova tática de drones, a Rússia responde com uma própria, e então a Ucrânia responde novamente. E assim continua, com cada país tentando superar o outro. Mas a Ucrânia acabou de vencer o jogo. Como? Ela criou um drone capaz de atacar os operadores dos veículos aéreos não tripulados da Rússia. E esse drone já atingiu com sucesso um alvo importante. A Ucrânia perseguiu uma unidade russa de elite e o resultado foi extremamente brutal. Essa unidade era uma das mais temidas que a Rússia tem à sua disposição. Rubicon, ou Centro de Tecnologias Avançadas. Não tripuladas, foi criado em agosto de 2024. Ela é especialista no tipo de guerra com drones que a Ucrânia usa com eficácia contra as forças russas. A unidade surgiu como resposta da Rússia aos drones ucranianos e tem sido muito eficaz em pouco tempo. Diversos veículos, como a Forbes, afirmaram isso. Em 3 de setembro, o jornalista da Forbes, David Kirichenko, disse que Rubicon surgiu como uma das forças mais eficazes da Rússia na linha de frente. Com a expansão da zona de morte russa, torna-se um pesadelo para a Ucrânia lidar. O Rubicon frequentemente interrompe a logística ucraniana, pois seus drones dificultam o avanço das forças da Ucrânia às linhas russas. Os operadores do Rubicon atuam longe da linha de frente. A Ucrânia precisava de uma arma para alcançá-los, pois seus drones comuns não serviam. Kirichenko afirma que o Rubicon é o principal responsável pela falta de caminhões, blindados e veículos similares na Ucrânia. Drones do Rubicon destroem muitos desses veículos em missões de abastecimento, mostrando que a Rússia adotou uma tática eficiente usada pela Ucrânia há anos. O Rubicon está em expansão, como revelou Maria Belinska, chefe do projeto Drones da Vitória da Ucrânia. Ela explicou no Telegram que passaram de centenas para milhares de pessoas para cobrir toda a linha de frente. Até o outono, teremos de 5.000 a 6.000 especialistas em equipes coordenadas e equipadas. Quem conhece Rubicon concorda, é muito eficaz. Agora é outono e Rubicon conta com milhares de operadores de drones na Ucrânia. A Rádio Europa Livre Rádio Liberdade, Rádio Europa Livre Rádio Liberdade, também relatou sobre a unidade de drones de elite da Rússia, destacando seu segredo, eficácia e método. Ela destaca que uma das primeiras ações do Rubicon foi apoiar com drones em Kursk, após a contra-invasão da Ucrânia nesse oblast russo em agosto de 2024. Apesar da demora, Rubicon e dezenas de milhares de soldados expulsaram a Rússia de Kursk em março. Eles foram uma razão fundamental para que a Rússia conseguisse retomar praticamente todo o oblast de Kursk em fevereiro e março, disse o analista militar do Foreign Policy Research, Rob Lee, à Rádio Europa Livre Rádio Liberdade em setembro. Belinska afirmou ao veículo que o Rubicon virou uma das melhores unidades tecnológicas da Rússia e Putin investe para torná-la a maior e mais forte possível. Falamos tudo isso para destacar um ponto. Rubicon é tão perigoso que a Ucrânia não pode permitir que a unidade siga atuando como no último ano. A capacidade do Rubicon de criar zonas de morte e atrapalhar a logística por trás das linhas de frente dificultou a capacidade da Ucrânia de se defender dos ataques russos ou de realizar contra-ataques próprios. Não adianta tentar derrubar os drones de visão em primeira pessoa ou visão em primeira pessoa que o Rubicon opera. Os drones são baratos e sempre haverá mais para substituir qualquer um que seja destruído. A Ucrânia precisava caçar seus próprios operadores do Rubicon, pois sem eles os drones não voam. Foi exatamente isso que a Ucrânia fez no início de novembro. Em 4 de novembro, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, anunciou no Telegram um forte ataque ao quartel-general do Rubicon. Fica em uma cidade conhecida por muitos, Avdiivka. Em um prédio parcialmente destruído em Avdiivka, Donetsk, combatentes da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, do Ministério da Defesa da Ucrânia, encontraram o quartel-general russo do chamado Centro Rubicon, informou a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia nas redes sociais. A unidade inimiga Rubicon é especializada no uso de sistemas não tripulados, incluindo os de combate, durante a guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia.
É uma das estruturas mais preparadas para combate do exército russo, onde o Estado agressor investe muitos recursos, acrescentou a direção principal de inteligência da Ucrânia. Com um alvo adequado localizado, só restava uma coisa para a Ucrânia fazer: atacar. E ela o fez de maneira absolutamente brutal, assim como já havia feito muitas vezes antes em sua guerra contra a Rússia. A Ucrânia lançou vários drones contra o posto de comando Rubicon, descoberto em Avdiivka. Segundo o Kiev Post, esses drones atingiram alvos diretos em um ataque de precisão, destruindo parte do prédio usado pelos operadores do Rubicon para defender a posição russa em Avdiivka e apoiar tropas em Donetsk. Além de destruir o prédio, a Ucrânia eliminou diversos oficiais e soldados russos. É o que afirma o UKR Informe, sem fornecer mais detalhes. A Ucrânia ainda não divulgou o número de baixas do ataque de drones à instalação Rubicon. É provável que eliminar até mesmo alguns oficiais já seja suficiente para enfraquecer as operações da Rubicon na região de Kidonetsk. Mas espere um segundo. Mais cedo, dissemos que os drones normais da Ucrânia não são adequados para destruir as instalações ou operadores da Rubicon. Esse é o caso dos drones Visão em primeira pessoa da Ucrânia. Projetados principalmente para atacar as forças e equipamentos russos nas linhas de frente, os drones Visão em primeira pessoa não têm o alcance necessário para penetrar muito além dessas linhas de combate. Os melhores só viajam até 20 quilômetros, pouco mais de 12 milhas. O The New Voice of Ukraine revelou em abril que os operadores de drones do Rubicon instalam seus quartéis generais fora do alcance desses drones. Apesar de ter muitos drones de longo alcance, a Ucrânia poderia usá-los para atacar instalações atrás das linhas de frente. Ela quer usar esses drones para causar máximo dano na Rússia. Nem drones Visão em primeira pessoa, nem de longo alcance eram opções para a Ucrânia em 4 de novembro. Felizmente, não foram necessários. O direção principal de inteligência da Ucrânia explicou no Telegram que um novo drone ucraniano realizou o ataque à instalação Rubicon de Avdiivka. Com as coordenadas do inimigo, especialistas do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia guiaram o veículo não tripulado FP-2 com ogiva de 105 kg contra forças russas, nas áreas urbanas densas. Declara o Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, o FP-2 é o principal destaque dessa citação. Esse drone assustador deu à Ucrânia capacidades além do que até Rubicon esperava. O drone FP-2 é feito pela Firepoint, empresa ucraniana conhecida por criar os mísseis Flamingo usados pela Ucrânia contra a Rússia. O drone segue o FP-1 da empresa, mas não é uma atualização direta. A Firepoint criou o FP-2 como alternativa ao FP-1, pode atingir alvos russos a média distância. Alvos como a instalação Rubicon, descoberta pela Ucrânia em novembro. Em uma postagem no Medium, Ryder Blackthorn destaca algumas especificações impressionantes do novo drone FP-2. Ele reforça a declaração do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia sobre o novo drone transportar uma ogiva de 105 quilos ou cerca de 230 libras. Isso é muito mais pesado do que a ogiva que qualquer drone Visão em primeira pessoa pode carregar, tornando o FP-2 capaz de destruir prédios e tropas inteiras. O FP-2 possui alcance de 200 km, 124 milhas. Isso pode torná-lo apto para atacar alvos em algumas regiões de fronteira da Rússia. É esse alcance que torna o FP-2 tão eficaz para ataques contra instalações como a sede Rubicon. Este é um drone de médio alcance. Ele voa mais longe que um drone Visão em primeira pessoa, mas menos que os de longo alcance da Ucrânia. Por isso, é ideal para atacar alvos na Ucrânia ocupada. Rubicon provavelmente achava que estava relativamente seguro dos drones da Ucrânia, desde que estivesse longe o suficiente das linhas de frente. O Direção Principal de Inteligência da Ucrânia acabou de provar o contrário. Não é o caso, pois o FP-2 surgiu como nova ameaça à retaguarda russa. O FP-2 é um drone que custa só $55 mil americanos por unidade, segundo a Euromaidan Press. Isso é bem mais barato que os mísseis de cruzeiro que a Ucrânia poderia usar para destruir o quartel-general Rubicon. E isso significa que a Ucrânia tem um retorno enorme sobre seu investimento quando consegue um acerto. Parcialmente, destruir um prédio em 4 de novembro significa que o FP-2 da Ucrânia já pagou o seu custo de fabricação.
Eliminar oficiais russos e operadores de drones é só a cereja do bolo. Rubicon ficará especialmente devastado pelo ataque mais recente do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia por um motivo interessante. A Ucrânia já atingiu uma base Rubicon com um FP-2, mostrando que a Rubicon não tem defesa contra o novo drone ucraniano de médio alcance. A conta Kersan CATX relatou e compartilhou um vídeo de um ataque que afirmou ter presenciado. A Ucrânia atingiu uma unidade operacional de drones Rubicon, cerca de 20 quilômetros, ou aproximadamente 124 milhas atrás das linhas de frente, e usou um drone visão em primeira pessoa para isso. Os 45 segundos de filmagem são interessantes, pois mostram como é um FP-2 decolando. O drone, que se parece com um pequeno avião, ganha vida com um rugido e sobe para o céu noturno, desaparecendo rapidamente na escuridão. Por volta dos 10 segundos, a visão muda para aquela capturada pelo próprio drone. Sim, como os drones visão em primeira pessoa da Ucrânia, o FP-2 transmite em tempo real tudo à sua frente. Isso é ideal quando o drone está sendo operado manualmente, pois permite aos pilotos de drone da Ucrânia, para garantir que o FP-2 segue o caminho certo. As imagens em preto e branco mostram o que ele vê durante o voo. Em segundos, o drone se aproxima de um alvo entre árvores. O telhado de um prédio surge rapidamente enquanto o drone desce. E então, nada. A transmissão do drone é interrompida, mas sabemos exatamente o que aconteceu em seguida. O ponto de vista do vídeo, então, muda para o de um drone de reconhecimento voando alto acima do alvo na Ucrânia. É graças a esse drone que vemos o tamanho da explosão que o FP-2 é capaz de causar, enquanto a instalação Rubicon pega fogo. A Ucrânia foi além e atacou 2 vezes com drones FP-2. O vídeo mostra imagens de outro FP-2 descendo sobre o mesmo alvo. Vemos brevemente o telhado destruído da instalação Rubicon, enquanto o drone desce, mas logo a visão volta para a filmagem feita pelo drone de reconhecimento, que registra a explosão. Outros ataques seguem, com David Axe resumindo as imagens em sua coluna Trenchard em setembro. Um drone vigiava do alto quando 4 FP-2Es atingiram violentamente o prédio onde estariam os operadores Rubicon, segundo David Axe. Isso equivale a $220 mil em drones usados em uma única instalação Rubicon. A perda do quartel-general e dos operadores foi incalculável. Com os ataques de setembro, a Ucrânia avisou a Rubicon: temos um drone capaz de atingir seus operadores. Se a Rubicon deu ou não atenção a esse aviso, isso não importa. Em 4 de novembro, o Direção Principal de Inteligência da Ucrânia destruiu mais um quartel-general da Rubicon pelo fogo, eliminando oficiais e operadores de drones. E o fato de a Ucrânia ter conseguido repetir o mesmo truque nos diz uma de duas coisas. Ou a Rússia não tem defesas aéreas para proteger suas unidades valiosas dos novos drones da Ucrânia, ou essas defesas não conseguem detectar e abater esses drones. De qualquer forma, o resultado é o mesmo para a Rubicon. A unidade tecnológica mais avançada da Rússia ficou para trás dos inovadores ucranianos. Há uma última reviravolta nessa história, como mencionamos antes no vídeo. Vamos deixar a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia explicar qual é essa reviravolta em sua postagem no Telegram. A inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que todo crime de guerra contra o povo ucraniano terá retribuição justa. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia anunciou o ataque em novembro. Bastava a Ucrânia eliminar a sede da Rubicon, independentemente de sua localização na Ucrânia ocupada. Mas o ataque de novembro foi ainda mais doce para a Ucrânia, porque entregou algo que o país queria há mais de um ano: vingança pela conquista de Avdiivka pela Rússia. A Batalha de Avdiivka, de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, foi brutal para ambos os lados. Para a Ucrânia, foi um grande golpe na defesa de Donetsk, pois a pequena cidade era uma das principais fortalezas do país. A batalha segue como uma das mais sangrentas e ferozes da guerra na Ucrânia. E no final das contas, a Ucrânia saiu como perdedora, embora tenha causado muitos danos às forças da Rússia, mesmo na derrota. A Newsweek destacou isso após a batalha, em relatório de fevereiro de 2024 sobre os destroços das perdas russas na cidade. A reportagem disse que cerca de 17 mil soldados russos morreram porque Putin os enviou repetidamente contra as defesas ucranianas em Avdiivka.
Outros 30 mil soldados russos foram feridos, somando 47 mil baixas em 5 meses de batalha. Em outras palavras, a Rússia perdeu cerca de 10 mil soldados por mês para tomar uma única cidade da Ucrânia. Se os dados de Kiev estiverem certos, mais soldados russos morreram em Avdiivka e região do que na década de guerra soviética no Afeganistão, informou a Newsweek. No fim de 1979, a União Soviética enviou milhares de soldados ao Afeganistão. O conflito durou quase 10 anos, com cerca de 15 mil soldados soviéticos mortos. O alto número de mortes expôs a incapacidade tática de Putin. No entanto, isso também mostrou à Ucrânia que a Rússia e seu líder seriam capazes de recorrer a níveis inesperados de brutalidade contra a Ucrânia, e até mesmo contra os próprios soldados russos. Para alcançar os objetivos de Putin, a Ucrânia foi tão prejudicada quanto a Rússia nessa batalha. Segundo o The Guardian, em fevereiro de 2024, os combates forçaram quase todos os mais de 30 mil moradores da cidade a deixarem o local. Isso, claro, considerando que eles não foram mortos pelos bombardeios, ataques e investidas russas antes de terem a chance de fugir. A Rússia não restringiu as mortes a soldados ucranianos, pois civis também corriam risco nas linhas de fogo. Em dezembro de 2023, durante a metade da batalha por Avdiivka, o prefeito militar divulgou os números. Vitaly Barabash informou que 154 civis ucranianos foram mortos pela Rússia na batalha, restando cerca de 1.200 em Avdiivka em dezembro. A cidade foi quase totalmente destruída. As perdas militares da Ucrânia foram menores que as da Rússia, mas igualmente devastadoras. O país nunca revelou a real dimensão dessas perdas. Na cidade, presume-se que sejam pesadas. Segundo o Washington Post, em fevereiro de 2024, a Ucrânia provavelmente não conseguiu evacuar suas tropas de Avdiivka antes da invasão russa. Isso não surpreende. A retirada foi, segundo relatos, caótica, contrariando a alegação da Ucrânia de evacuação ordeira. A Rússia tinha 7 soldados para cada ucraniano e lançava até 60 bombas planadoras por dia em Avdiivka. Provavelmente milhares de soldados ucranianos morreram nos combates. Avdiivka segue como uma das maiores derrotas do país nesta guerra de quase 4 anos com a Rússia. Tudo isso nos remete ao início de novembro e ao que o direção principal de inteligência da Ucrânia fez contra a unidade Rubicon em Avdiivka. Não era só eliminar uma unidade de drones perigosa, embora isso fosse importante. O ataque FP-2 da Ucrânia permitiu que ela obtivesse uma pequena medida de vingança contra a Rússia pelas atrocidades cometidas durante a luta por Avdiivka. Agora, com o FP-2 à sua disposição, a Ucrânia pode lançar ataques mais precisos contra posições russas que não conseguiu alcançar a pé ou com suas outras armas. A batalha de Avdiivka foi retomada, mas terá uma forma bem diferente da do final de 2023 e início de 2024. Com o FP-2, a Ucrânia tem em mãos um potencial divisor de águas. Isso não quer dizer que o FP-2 vá ganhar a guerra sozinho para a Ucrânia. Nenhuma arma faz isso, exceto mísseis nucleares, que a Ucrânia não tem. O FP-2 supre uma necessidade para a Ucrânia. O drone oferece ao país uma arma de médio alcance, custo-benefício, capaz de eliminar alvos protegidos e atingir áreas mais profundas da Ucrânia, ocupada que um drone visão em primeira pessoa não alcançaria. Provavelmente, o FP-2 não será usado para destruir os ataques de linha de frente da Rússia. Em vez disso, ele tornará esses ataques mais fracos. Ele vai destruir depósitos, postos de comando, infraestrutura logística e, como em setembro e novembro, a base dos drones Rubicon, para enfraquecer ataques de linha de frente como nunca antes. A Rússia deveria se preocupar com isso. A direção principal de inteligência da Ucrânia mostrou como o FP-2 é impressionante ao atacar a sede do Rubicon. É provável que vejamos mais ataques assim com o FP-2 entrando em produção em massa. A Polônia não está brincando. Ela sabe que pode muito bem ser o próximo nome na lista de alvos de Vladimir Putin e quer estar pronta para se defender se e quando for necessário. Por isso, não está deixando nada ao acaso, avançando à frente das nações vizinhas e deixando a União Europeia surpresa com seu plano proativo para deter a Rússia já em 2026.
Um sistema inovador anti-drones que pode tornar absolutamente inúteis os enxames de Shahed do Kremlin. Não surpreende que a Polônia queira reforçar suas defesas, embora não haja provas claras de que a Rússia planeje invadi-la em breve. Numerosos analistas e especialistas ao redor do mundo há muito temem que os planos de Putin para expandir sua esfera de influência vão muito além da Ucrânia. Há rumores e relatos de que o líder russo eventualmente pretende atacar uma ou mais nações da OTAN, o que pode incluir qualquer um dos 3 países bálticos, assim como a própria Polônia. Invadir qualquer um desses países seria altamente irracional, já que todos fazem parte da poderosa aliança da OTAN e contam com a proteção da maior e mais poderosa força militar do mundo. Os Estados Unidos da América, junto com várias outras grandes potências militares, como França, Alemanha e Reino Unido. A Rússia já mostrou que nem sempre age racionalmente. E Putin pode considerar a Polônia o próximo passo lógico em seu plano para conquistar a Europa. Como a Lituânia, a Polônia fica em local estratégico, com um longo litoral no Mar Báltico, com uma fronteira com Belarus, um dos aliados mais próximos da Rússia, e também um trecho de fronteira com o enclave russo de Kaliningrado. Moscou pode querer, efetivamente, criar uma ligação entre esse enclave e o restante da Rússia, assumindo o controle do corredor de Suwałki, entre Belarus e Kaliningrado, na fronteira Polônia-Lituânia. Também poderia usar o enclave a seu favor, lançando ataques ao território polonês a partir de Belarus, pelo leste, e de Kaliningrado, pelo norte, forçando Varsóvia a dividir suas forças, ou arriscar uma capitulação total. Em qualquer frente, a Rússia pode ter outros planos para a Polônia. Putin pode querer capturar partes da Polônia para criar uma zona de proteção ou segurança, separando as regiões da Rússia das principais nações da OTAN da Europa Ocidental, por exemplo. Ou ele pode ter a intenção de cortar as linhas de suprimento polonesas para a Ucrânia e as nações bálticas, tornando-as alvos mais fáceis de serem conquistados. Devido às decisões erráticas e personalidade volátil, jamais sabemos o que se passa na mente do líder russo. Mas a Polônia sabe que está em uma posição precária, e ela precisa estar pronta para enfrentar a ameaça muito real de uma possível invasão russa em algum momento nos próximos anos. Essa é uma das razões pelas quais tem feito tanto para fortalecer suas defesas recentemente, liderando os gastos com defesa em toda a Europa e até mesmo entre todas as nações da OTAN, comprometendo quase 5% do seu produto interno bruto em investimentos militares. A Polônia investiu na modernização, adquirindo tanques, caças, artilharia, defesas aéreas e outros equipamentos militares, para garantir que, apesar de ser uma nação significativamente menor, ainda seja capaz de enfrentar a Rússia de igual para igual, caso seja necessário. Também lançou a iniciativa Escudo do Leste, reforçando barreiras físicas e defesas de guerra eletrônica na fronteira leste com Belarus, para tornar qualquer tentativa de invasão um desafio quase impossível. Agora, está indo um passo além. Planeja iniciar um sistema nacional anti-drones em alguns meses, reforçando defesas contra drones que a Rússia usa quase todas as noites para bombardear cidades e vilarejos na Ucrânia. Vale ressaltar que a União Europeia já revelou planos para construir uma chamada muralha de drones para proteger os céus do continente em meados de outubro. Oficialmente intitulada Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, a muralha é apenas uma parte do roteiro de defesa de 5 anos da Europa. Ela deve ter sensores pelo continente, sistemas de interferência e armas anti-drones para detectar e neutralizar drones hostis antes de entrarem no espaço aéreo da União Europeia. Ao anunciar o plano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou: "Não há tempo a perder. Devemos ouvir nossos amigos bálticos e construir uma barreira de drones." Isso não é apenas uma ambição, é a base de uma defesa credível, uma capacidade europeia conjunta, capaz de responder em tempo real, sem ambiguidade sobre nossas intenções. A Europa defenderá todo o seu território. O projeto deve começar no primeiro trimestre de 2026, com funcionamento total até o fim de 2027 e conclusão até o fim de 2028.
O anúncio ocorreu após diversas incursões russas no espaço aéreo da União Europeia, com drones e caças cruzando fronteiras de países como Polônia, Estônia e Romênia. Polônia e nações bálticas apoiaram fortemente o plano, enquanto outros países foram mais críticos. O presidente francês Emmanuel Macron, por exemplo, afirmou que o projeto não era totalmente viável, dado o enorme comprimento da fronteira leste da Europa, que se estende por mais de 1.800 milhas, ou 3.000 quilômetros no total. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, criticou o plano, dizendo que a União Europeia deveria priorizar defesa contra drones, mas não com um muro de drones. Talvez a Polônia esteja prestando atenção a essas críticas, ou talvez tenha suas próprias reservas secretas sobre a iniciativa. Ela poderia ter esperado para ver se a barreira funcionaria quando as obras começassem em 2026. Em vez disso, optou por uma abordagem completamente diferente, tomando as rédeas da situação ao lançar sua própria iniciativa anti-drone. O vice-ministro da Defesa do país, Cezary Tomczyk, foi quem revelou os planos ousados da Polônia em uma entrevista recente à Bloomberg News. Tomczyk comentou sobre a guerra de drones da União Europeia. Concordamos em fortalecer a defesa aérea da União Europeia e estamos abertos a propostas ou soluções externas. Priorizamos projetos nacionais. Tomczyk acrescentou que o Ministério da Defesa anunciará em breve investimentos em tecnologias para detectar, bloquear e neutralizar drones hostis. Ele não detalhou quais tecnologias a Polônia vai desenvolver, nem o valor dos investimentos do governo. Mas ele esperava que empresas polonesas ficassem com ao menos metade dos contratos. Essas novas defesas contra drones integrarão um programa maior de defesa aérea para proteger os céus, infraestrutura e população da Polônia de invasores. Ele sugeriu que o muro de drones da União Europeia pode complementar o novo sistema da Polônia. Usaremos ao máximo as ferramentas externas disponíveis. Sobre o financiamento, Tomczyk disse que o governo polonês pretende usar o novo empréstimo de defesa segura da União Europeia para financiar o escudo de drones. Novamente, ele se recusou a dar detalhes sobre os valores. O programa Ação de Segurança para a Europa, Ação de Segurança para a Europa, a Europa foi oficialmente adotado pelo Conselho da União Europeia em 27 de maio de 2025. Pode oferecer até 150 bilhões de euros em empréstimos de longo prazo a preços competitivos para Estados-membros que solicitarem. Os empréstimos têm como objetivo financiar projetos de aquisição urgentes e de grande escala, que são considerados críticos para a segurança do continente. Como a Polônia está na linha de frente da Europa e faz fronteira com Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, tem direito à maior parte dos 150 bilhões. A sua alocação é de pouco menos de 44 bilhões de euros, para ser preciso. Isso é significativamente mais do que qualquer outra nação. As nações bálticas, por exemplo, receberam entre 26 e 63 bilhões de euros, enquanto a alocação da Romênia é de mais de 166 bilhões de euros. A Polônia quer aproveitar ao máximo esse dinheiro, tornando suas fronteiras impenetráveis e seu espaço aéreo mais seguro. Varsóvia também quer agilizar o desenvolvimento e implantação de suas novas defesas contra drones. Segundo Tomczyk, o governo prevê que as capacidades iniciais do sistema operem em até 3 meses após os anúncios. Enquanto isso, o sistema completo de defesa contra drones deve ser concluído em apenas 2 anos. Assim, se a Polônia seguir o cronograma, terá defesas parciais em operação no início de 2026, com novos sistemas sendo implantados em 2026 e 2027. Como o vice-ministro tem sido reservado até agora, sabemos pouco sobre o novo sistema. Tomczyk sugeriu que seria uma rede de defesa em várias camadas, com ferramentas para detectar, identificar e eliminar drones. A arma anti-drone deve ser abrangente. Ela deve ter vários sensores e efetores atuando juntos, detectando, identificando e neutralizando objetos. Ele confirmou que a nova iniciativa anti-drone da Polônia será mais uma camada na defesa aérea do país, que evolui rapidamente e se torna mais complexa. Já conta com sistemas de longo e médio alcance para atacar helicópteros, drones, jatos e até mísseis de cruzeiro que se aproximem.
Além disso, a Polônia não está apenas elevando o nível quando se trata de defesa contra drones, mas também está investindo na construção de um exército de drones próprio, que poderá usar em operações de contra-ataque contra quaisquer forças invasoras. Em julho, o Ministério da Defesa da Polônia informou que investirá 200 milhões de zlotys, 542 milhões de dólares, até o fim de 2025 em campos de combate e treinamento. Como Tom Schick observa, a forma como tanto russos quanto ucranianos estão usando sistemas de armas não tripulados atualmente demonstra isso. Fortalecer nossas capacidades nessa área deve ser uma prioridade, em todas as esferas de atividade, no ar, em terra e no mar. Está claro que a Polônia não pretende ficar parada, apenas observar o que acontece e esperar que a situação na Europa melhore de alguma forma. Está se preparando para o pior cenário possível, e está certo em fazer isso. A Rússia mantém ataques diários à Ucrânia com drones, mísseis e esquadrões de assalto, sem sinais de recuo. Um ataque direto a uma nação da OTAN seria uma grande escalada, mas não é impossível. O Kremlin cutuca e provoca a fronteira leste da Europa há algum tempo. A incursão de drones na Polônia, em setembro passado, foi provavelmente o maior e mais preocupante exemplo disso. De 19 a 23 drones cruzaram a Ucrânia e entraram no espaço aéreo da Polônia. A Polônia e aliados da OTAN enviaram caças rapidamente para rastrear e abater drones, mas a resposta não foi das mais eficientes. Apenas 4 drones foram abatidos com mísseis interceptadores caros. Houve também danos colaterais desnecessários, pois um míssil AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, disparado por um F-16 polonês, errou o alvo e atingiu um prédio residencial, destruindo o telhado, mas felizmente não explodiu. O incidente revelou falhas nas defesas aéreas da Polônia, mas o país e aliados já tomaram medidas para corrigi-las. A Polônia acelerou a iniciativa de defesa nacional Escudo do Leste, lançada em 2024 pelo governo, em resposta aos crescentes sinais de agressão da Rússia e de Belarus. Um dos maiores investimentos em segurança nacional e defesa de fronteiras da Polônia desde a Segunda Guerra Mundial. O Escudo do Leste custará cerca de 255 bilhões de dólares ao final das obras. O objetivo é reforçar a segurança das fronteiras com barreiras físicas, infraestrutura, obstáculos antitanque, campos minados, cercas, bunkers, pontes e sistemas de guerra eletrônica e vigilância, como redes antidrones, estações de radar e alertas precoces com inteligência artificial para monitorar fronteira e áreas próximas contra ataques ou invasões. Emitindo alertas imediatos para que a Polônia possa enviar caças, ativar defesas aéreas e se preparar para se defender. A Polônia também deve se beneficiar da Operação Sentinela do Leste da OTAN, lançada em 12 de setembro, 2 dias após a incursão de drones russos no país. A iniciativa busca fortalecer as defesas da OTAN no ar, mar e terra em toda a fronteira leste da Europa, garantindo que o país esteja mais preparado para enfrentar futuras incursões de drones, jatos ou mísseis russos ou ataques de outras nações hostis. Diversos países da aliança prometeram recursos para a causa, com 2 F-16 e uma fragata antiaérea da Dinamarca, 3 caças Rafale da França, 4 Eurofighters da Alemanha e assim por diante. As nações também concordaram em, basicamente, compartilhar a responsabilidade de defender o espaço aéreo dos países ao longo da fronteira leste, em vez de simplesmente confiar que cada país assuma sozinho a responsabilidade pelo seu espaço aéreo. Ao anunciar a iniciativa, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a imprudência da Rússia no espaço aéreo do leste está crescendo. Vimos drones violarem nosso espaço aéreo na Romênia, Estônia, Letônia e Lituânia. Intencional ou não, isso é perigoso e inaceitável. Estamos prontos para defender todo o território aliado. Criamos o Sentinela do Báltico no início do ano para proteger a infraestrutura crítica de ações imprudentes no Mar Báltico. Hoje, o general Grinkovich e eu anunciamos que a OTAN lança o Sentinela do Leste para reforçar nosso flanco leste. O Escudo do Leste e o Sentinela do Leste devem impactar muito a fronteira da Polônia. Com a Iniciativa Europeia de Defesa com Drones, prevista para 2026, Moscou pensará 2 vezes antes de atacar ou invadir a Polônia. A nova defesa contra drones de Varsóvia pode ser a adição mais impressionante e importante. Está claro que drones dominarão futuros conflitos armados.
Isso já foi comprovado sem sombra de dúvida na Ucrânia, onde a guerra rapidamente passou de tanques de batalha tradicionais, em seus estágios iniciais, para enxames de drones e ataques de precisão. Ao longo do tempo, a Rússia passou a enviar centenas de drones por noite à Ucrânia, bombardeando vários locais no país. Foram construídas fábricas de drones novas e investidos muitos recursos para produzir milhares de drones por mês. O Kremlin também está investindo em tecnologia de drones mais avançada, como unidades equipadas com inteligência artificial, que podem voar autonomamente até um destino pré-programado, sem a necessidade de um piloto humano para operá-las. Ou drones imunes à guerra eletrônica. As forças de Kiev tiveram que aprender a lidar com isso. Com inovação interna e apoio dos aliados, a Ucrânia criou uma das redes de defesa aérea em camadas mais avançadas do mundo. Conseguiu abater de forma consistente cerca de 80% dos drones enviados pelo Kremlin. Poucos países no mundo têm esse tipo de defesa ou a experiência direta que a Ucrânia possui. Portanto, se um grande enxame de drones russos viesse em sua direção, muitas nações, até mesmo aquelas que estão entre os exércitos mais fortes do mundo, teriam dificuldade para resistir, sem sofrer pelo menos alguns danos e baixas. A Polônia sabe disso. Ela viu do que os drones russos são capazes em setembro passado. Teve dificuldade em responder com a eficiência e domínio da Ucrânia, mas está aprendendo com a experiência. Está tomando medidas claras, confiantes e decisivas para garantir que, se os drones russos cruzarem a fronteira novamente, eles serão enfrentados de forma muito mais rápida do que da última vez. Está seguindo o exemplo da Ucrânia, construindo um sistema de defesa complexo e em camadas, pouco a pouco integrando radares, sistemas de vigilância, alerta precoce, defesas aéreas, interceptores, drones de reconhecimento, sensores e muito mais. Com isso, a Polônia se torna uma das forças militares mais fortes e preparadas para a guerra na Europa. Enquanto outros hesitam, a Polônia age e aumentou muito os gastos com defesa desde o início da guerra. Encomendou tanques de ponta de países como os Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. Investiu pesado em equipamentos adicionais, como sistemas de artilharia para bombardear quaisquer forças inimigas invasoras e caças para patrulhar seus céus. Também iniciou planos para um novo recrutamento obrigatório, exigindo que todos os homens poloneses aptos façam treinamento militar. Com isso, suas forças terrestres e aéreas estão mais fortes, e o exército deve crescer ainda mais em breve, com um número crescente tanto de militares da ativa, quanto de reservistas treinados, prontos para servir ao seu país, caso sejam necessários. A Polônia, em breve, terá novos sistemas para detectar e abater drones russos, além de um exército forte, capaz de resistir e destruir qualquer força inimiga que ameace seu território ou soberania. Se tem uma coisa que a Rússia deveria fazer bem, é inteligência. Mas, como descobrimos em todos os outros aspectos das forças armadas do país durante a guerra, a capacidade da Rússia de proteger seus segredos mais próximos não é o que acreditávamos que fosse. Vazamentos continuam acontecendo, deixando o país envergonhado repetidas vezes. Você provavelmente já imagina onde isso vai dar. Houve outro vazamento, e este revela muito mais informações sobre o estado da fabricação de aeronaves russas do que o país jamais gostaria que alguém soubesse. O vazamento mais recente envergonhou tanto a Rússia que é até difícil de ver. E tudo isso graças a um grupo de hackers ucraniano chamado Inform Napalm. Em 4 de novembro, o Inform Napalm, comunidade voluntária de inteligência, divulgou em seu site ter concluído uma operação de hackeamento contra uma grande empresa russa. A operação, feita com o Centro de Análise Cibernética Phoenix, teve como alvo o Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores da Rússia. O Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores. O Informe Napalm descreve o Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores como uma empresa que produz componentes para aeronaves e espaçonaves russas, o que dá uma pista sobre o que foi descoberto com o hackeamento. O Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores é uma grande empresa que trabalha com os equipamentos mais sensíveis da Rússia. Ela deveria ter uma das melhores seguranças cibernéticas que a Rússia pode oferecer. Mas, seja qual for a segurança que tinha, acabou sendo inútil. Segundo o Napalm, ele invadiu os sistemas da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores e obteve documentos com informações muito sensíveis.
Só isso já seria humilhação suficiente para a Rússia. Uma falha de segurança tão grande mostra que a Rússia não está se protegendo o suficiente dos hackers ucranianos. No entanto, a humilhação da Rússia aumenta, porque os documentos extraídos pelo Informe Napalm mostram isso. O complexo militar industrial que Vladimir Putin criou está começando a ranger sob o peso das sanções ocidentais. Como sabemos, o Informe Napalm publicou tudo. A United 24 Media traz um resumo das principais descobertas dos hackers. O Informe Napalm obteve correspondências internas da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores sobre o desenvolvimento e fabricação dos novos caças Su-57 da Rússia, assim como o Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy Poslaniki, projetado para substituir a maioria dos antigos bombardeiros nucleares russos. E isso não é tudo. Só agora descobrimos o sucesso dessa operação de hacking. A United 44 Media revela os documentos que a Informe Napalm tornou públicos já estavam nas mãos das forças de defesa da Ucrânia e de seus aliados. Putin demonstra há meses o poder da Rússia com essas novas aeronaves. O Ocidente coletivo já sabe há muito tempo que a maioria do que ele diz é só conversa fiada. Vamos começar pelo Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy. Esse não é um projeto secreto no sentido de que a Rússia não quer que ninguém saiba da existência do Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy. Muito pelo contrário. Na verdade, já sabemos sobre o novo bombardeiro da Rússia desde pelo menos novembro de 2024, que foi quando o National Interest noticiou pela primeira vez sobre a aeronave. A Rússia quer que o PAC da rivalizes com os melhores bombardeiros furtivos dos Estados Unidos da América, como o B-2 Spirit e o B-20 e um Raider. Ela pretende usar um avião capaz de voar em velocidades subsônicas e com baixo perfil de radar, alcançando seus alvos sem depender só da velocidade supersônica. O National Interest já alertava sobre problemas no Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy um ano antes do novo vazamento. Segundo o veículo, criar um bombardeiro rival do B-2 é mais fácil falar do que fazer para a Rússia. Os russos não têm histórico de lançar aeronaves furtivas impressionantes. O único caça furtivo dos russos, o Su-57, é considerado o que tem o pior desempenho em furtividade entre todos os caças furtivos. Falaremos do Su-57 depois no vídeo. Por hora, saiba que o Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy será um marco para os bombardeiros estratégicos russos. Claro, isso depende da aeronave atender às expectativas. A Rússia planeja produzir em massa os bombardeiros PAC até 2027. Esse cronograma já parecia otimista em novembro de 2024. Fico ainda mais otimista após o vazamento do Informed Napalm. O grupo afirmou ter obtido documentação técnica sobre a fabricação de componentes, chamado de 80 RSH-115 ou 80 RSH do bombardeiro de próxima geração da Rússia. RSH indica dobradiças engrenadas usadas no acionamento hidráulico, que abre e fecha o compartimento de bombas do Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy. Então, eles são bastante importantes. Se as portas do compartimento de bombas do avião não puderem abrir, as bombas do Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy não podem ser lançadas. Segundo o vazamento do Informe Napalm, a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores desenvolve secretamente essas dobradiças para a fabricante russa Tupolev. Os documentos vazados mostram que a produção da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores será de 2024 a 2027, coincidindo com o 2027. Qual é o problema? United 24 Media explica. Segundo o veículo, um contrato estatal entre Tupolev e Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores considera esses detalhes secretos e prevê rescisão por violação de confidencialidade. Foi isso que o Informe Napalm obteve. Agora eles conhecem todos os detalhes das dobradiças que a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores fabrica para a Tupolev, com documentos de design e fotos mostrando seu funcionamento. Tudo isso deveria ser secreto, e a divulgação dessas informações pode ter causado a violação de confidencialidade, podendo levar a Tupolev a cancelar o contrato com a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores. Se isso ocorrer,
o saldo da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores será afetado. O maior problema para a Rússia é que a Tupolev precisaria achar outra empresa para fabricar as dobradiças do Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy. Isso obriga a Tupolev a tomar uma decisão difícil. Ela troca de fabricante, enfrentando atrasos porque as peças secretas da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores precisarão ser redesenhadas, ou mantém o projeto da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores. Como Ucrânia e aliados já conhecem os compartimentos de bombas do Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy, nenhuma opção é atraente para a Tupolev. Sobre a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores, as más notícias continuam, já que seu contrato lucrativo com a Tupolev pode estar ameaçado. Como dissemos antes, lembre-se do Su-57 da Rússia, pois voltaremos a falar desse suposto caça de quinta geração. A United 24 revela que documentos vazados indicam que a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores também foi contratada para fazer uma peça similar à do PAC-10 para o compartimento de armas do Sukhoi 57. Essa peça é chamada de RSH-65 e é um sistema de junta de caixa de engrenagens usado nos atuadores do compartimento de armas do Sukhoi 57. O vazamento mostra que a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores atua em projetos sob ordens de defesa do Estado russo, segundo a United 24. Com o informe Napalm, o mundo agora sabe os detalhes e custos do contrato dessas peças. Relatórios mostram quanto a Rússia gasta para manter os compartimentos de armas do Sukhoi 57 funcionando. Assim, a humilhação da Rússia parece completa. Ucrânia e aliados agora conhecem muito sobre duas aeronaves russas avançadas, incluindo as especificações de peças-chave e a empresa que está fabricando essas peças. Saber apenas o nome da empresa já é prejudicial o suficiente, porque isso dá ao Ocidente uma entidade para mirar, como vamos destacar um pouco mais adiante no vídeo. Esse vazamento é um tesouro de informações para a Ucrânia e uma vergonha para a Rússia, pois revela outra coisa. A Rússia ajuda suas empresas a driblar sanções. O ataque hacker do Informe Napalm revelou não só informações sobre o PAC-10 e o Sukhoi 57, mas também que a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores compra máquinas, comando numérico computadorizado de diversos países. Essas máquinas incluem a Hartford HCMC 110AG e a John Ford SL50, ambas fabricadas em Taiwan, além da retificadora comando numérico computadorizado Grind-IS BSD 700U, fabricada na Sérvia. Só isso não seria uma grande revelação. Uma empresa de engenharia de motores precisa ter esse tipo de máquina. O destaque é que os documentos vazados mostram que a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores adquiriu todas essas máquinas com subsídios do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia. Isso é evasão de sanções promovida pelo Estado. Isso mostra que o Kremlin investe em qualquer esquema que ajude empresas russas a obter equipamentos para apoiar o esforço de guerra de Putin. A Rússia tem um esquema complexo de evasão de sanções. Em junho, a Sky News revelou que a Rússia usa subsidiárias e terceiros para adquirir peças e equipamentos de países que não vendem diretamente para ela. O Reino Unido forneceu à Rússia, sem intenção, peças de radar e eletrônicos usados em drones e aeronaves. Outros países do G7 também foram surpreendidos pela sofisticada rede de evasão de sanções da Rússia. O vazamento de Napalm mostra que a Rússia continua se safando. Tudo isso aparenta ser uma grande vitória para a Rússia. Pode não importar que a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores tenha sido surpreendida, pois ainda obtém as peças necessárias com suas estratégias de evasão. No entanto, essa vitória não significa muito, quando você percebe que a Rússia está fazendo um esforço tão grande para evitar as sanções por um motivo muito específico. O setor de fabricação de aeronaves ainda depende bastante de peças e equipamentos de países que sancionam a Rússia. Sem essas peças ocidentais, toda a indústria colapsaria. Levando o Su-57, o PAC-10 e outros projetos da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores e similares, isso não será um problema futuro. Como destaca o informe Napalm, a dependência da Rússia de equipamentos ocidentais já está começando a prejudicá-los. A auditoria aponta que os prazos dos programas de construção de aeronaves estão sendo perdidos por falta de máquinas-ferramenta, consequência da saída de fabricantes globais do mercado russo, segundo o grupo de hackers. O
relatório destaca que a Rússia ainda adquire ferramentas e equipamentos da Europa e Ásia. Ou seja, é preciso fazer mais, mesmo estando claro que as sanções têm efeito. Isso mostra a grave fraqueza da Rússia. Sem o Ocidente, não consegue construir suas aeronaves. Então, agora sabemos que o hack do Inform Napalm nos revelou informações sobre o setor de fabricação de aeronaves da Rússia e uma de suas principais empresas de engenharia. A questão agora é: qual o impacto desses vazamentos para a Rússia? Essa pergunta já foi respondida. No vídeo, dissemos que o Inform Napalm compartilhou essas informações com o exército ucraniano e aliados meses antes dos documentos serem divulgados. A União Europeia percebeu. Como destaca a mídia United 24, a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores foi incluída na 19ª rodada de sanções da União Europeia contra a Rússia. O vazamento do Inform Napalm aparentemente causou isso. Graças aos hackers, a União Europeia e o Ocidente sabem como a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores é vital para as fábricas de aeronaves mais sensíveis da Rússia. Eliminar essa empresa prejudicará seriamente a Rússia. O Kremlin talvez não consiga mais subsidiar a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores para adquirir equipamentos de países que evitam negócios com a Rússia. Como as operações da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores dependem de equipamentos ocidentais, o novo pacote de sanções da União Europeia pode significar essa perda de acesso. A empresa não pode mais adquirir equipamentos de usinagem necessários para fabricar dobradiças e outros itens para a indústria de armas da Rússia. O 19º pacote de sanções da União Europeia, adotado em 23 de outubro, vai além das sanções a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores. O Conselho da União Europeia diz que o novo pacote mira 69 pessoas ou entidades que apoiam a máquina de guerra de Putin. A Bielorrússia também sofreu sanções para reduzir seu apoio à Rússia. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e presidente do Conselho de Assuntos Externos, explicou as sanções. Adotamos o 19º pacote de sanções focando bancos de energia russos, corretoras de criptomoedas e entidades na China, disse Kallas. A União Europeia também regula diplomatas russos para combater tentativas de desestabilização. Está se tornando cada vez mais difícil para Putin financiar sua guerra. Cada euro que negamos à Rússia é um que ela não pode gastar na guerra. Kallas encerrou sua declaração com uma ameaça. O 19º pacote não será o último. Fica a dúvida se esta é a única vez que uma falha na cibersegurança russa foi revelada. Uma empresa que mais tarde acabou entrando na mira das sanções ocidentais. Isso já pode ter ocorrido e pode se repetir se grupos como o Inform Napalm continuarem assim. Dizem que essas novas sanções prejudicam ainda mais a indústria russa de fabricação de aeronaves, já enfraquecida. Em junho, a United 24 divulgou que o Institute for the Study of War acredita que as sanções ocidentais dificultam o aumento da produção de aviões de guerra pela Rússia. Segundo o Institute for the Study of War, a Rússia ampliou ou construiu pelo menos 5 estruturas em sua fábrica de aviação em Kazan, adicionando 19 mil metros quadrados de espaço. Imagens de satélite mostram que as obras aconteceram entre o verão de 2024 e maio de 2025. A Rússia escolheu essa instalação, revela o Institute for the Study of War, porque ela constrói vários dos bombardeiros estratégicos e helicópteros do país. Há planos para expandir Kazan em 2026. Porém, essa expansão pouco significa enquanto as sanções afetam a fabricação de aeronaves na Rússia. A fábrica ampliada de Kazan enfrenta dificuldades para atender ao Kremlin devido à falta de mão de obra, impedindo a Rússia de modernizar ou aumentar a produção de aeronaves. Em 2024, Kazan produziu só 2 bombardeiros, 2160, M-2 e 2160. E a escassez de peças também causa problemas. Segundo o Institute for the Study of War, sanções e falta de peças e mão de obra devem seguir atrasando a produção de aeronaves na Rússia, mesmo com o país tentando ampliar a produção, segundo o Institute for the Study of War. Aqui, o vazamento da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores deixa de ser só humilhante e se torna eficaz. O vazamento permitiu que a Europa apontasse para uma empresa envolvida na produção das peças que a Rússia usa em suas aeronaves. Uma indústria que já enfrenta dificuldades para atender Putin terá ainda mais problemas agora. Pouco a pouco, as sanções ocidentais estão tendo um impacto.
Infelizmente, esse impacto não é tão pronunciado quanto deveria ser. O vazamento do informe Napalm mostra que a Rússia ainda consegue contornar as sanções, como já citamos. Por mais importantes que sejam os novos pacotes de sanções, especialmente quando visam empresas tão críticas como a Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores, essas sanções só são eficazes na medida dos mecanismos usados para aplicá-las. A Nova Voz da Ucrânia destaca isso em relatórios sobre vazamentos da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores. Segundo ele, a divulgação traz questões complexas de política para governos ocidentais e autoridades de exportação. Como reforçar o controle de máquinas-ferramenta de alta precisão, detectar e bloquear canais de aquisição intermediários e harmonizar sanções secundárias para evitar evasão. O Euractiv participa do debate em artigo de opinião após o 19º pacote de sanções da União Europeia. Rasmus Grand-Bertelsson destaca que a União Europeia precisa reforçar a aplicação das medidas para que seu novo pacote e os anteriores sejam mais eficazes. A implementação desigual e brechas permitiram que a Rússia importasse bilhões em equipamentos proibidos, prejudicando pacotes anteriores. A situação é grave. Bertelsson diz que 90% dos componentes estrangeiros em armas russas vêm de países que sancionaram a Rússia. Bertelsson enfatiza que as sanções contra a Rússia ainda estão em vigor. As técnicas de contorno, como usar empresas de fachada e firmas na China para adquirir componentes de terceiros, têm um custo. A Rússia gasta de 2 a 5 vezes mais do que se comprasse essas peças diretamente. Mesmo com brechas exploradas pela Rússia, as sanções continuam drenando dinheiro da máquina de guerra russa. Mas a Ucrânia quer que as sanções vão além. A Rússia nem deveria ter a opção de comprar em primeiro lugar. É melhor para a Ucrânia que a Rússia não gaste dinheiro em componentes ocidentais críticos, seja parado ou usado em projetos pouco eficazes para fortalecer a Rússia. Bertelsson sugere como a União Europeia pode tornar suas sanções mais eficazes. Padronizar protocolos e aplicá-los em toda a União Europeia é um passo inicial importante. O compartilhamento de informações de inteligência e a criação de grupos regionais de aplicação tornarão muito mais difícil para a Rússia contornar as sanções da União Europeia. Fechar as rotas de evasão também é importante, e isso também vai exigir uma coordenação melhor do que a que vemos atualmente dentro da União Europeia. Se a Rússia enfrentar restrições de acesso à nuvem e softwares, além da falta de suporte técnico, no que ela conseguir comprar, isso significaria que teria dificuldades para aproveitar ao máximo qualquer equipamento que conseguir adquirir. Todas essas são boas ideias. Se a União Europeia e outras nações que impõem sanções conseguem implementá-las, é outra questão completamente diferente. No momento, endurecer as sanções da União Europeia pode ser a menor preocupação da Rússia. O que mais preocupa o Kremlin é que o vazamento da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores não foi o primeiro a humilhar a Rússia recentemente. Em agosto, a Ucrânia obteve 1 tonelada de documentos secretos sobre o novo submarino nuclear russo Kniez Pozharsky. Os documentos revelaram nomes completos, dados da tripulação do submarino, esquemas de armas e manuais de combate com protocolos. É isso que realmente vai preocupar a Rússia. O vazamento da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores não é um incidente isolado, mas sim o vazamento mais recente que revela à Ucrânia os segredos que a Rússia desesperadamente quer manter em segredo. Tudo novo que a Rússia cria parece ser infiltrado ou hackeado pela Ucrânia. Isso mostra que a Rússia enfrenta grandes problemas de segurança sem solução aparente. Mesmo que a Rússia tape rapidamente suas brechas de segurança, isso pode não importar. Por quê? Bem, o vazamento da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores é só o começo. Segundo a United 20 e 4 Media, tanto a Informe Napalm quanto a Phoenix afirmam que os vazamentos da Escritório de Projetos Experimentais de Engenharia de Motores são só o início de uma série maior de publicações. Vai ser divulgado, expondo a vulnerabilidade da fabricação de aeronaves russas. Qualquer ação da Rússia agora parece ser fechar a porta depois que o cavalo já fugiu. Os segredos já estão com o Informe Napalm. Então, provavelmente, também com a Ucrânia e seus parceiros. Tudo o que a Rússia pode fazer agora é esperar para ver o que mais a Ucrânia vai revelar sobre o que sabe.
É para ser a mais nova e poderosa arma da Rússia. Um submarino torpedo nuclear que supostamente daria à Rússia ainda mais controle sobre as vias navegáveis do mundo. Confiante em seu novo submarino, a Rússia oferece uma ameaça constante e oculta aos inimigos de Vladimir Putin, nomeando suas armas Poseidon, em referência ao deus grego do mar. Mas há um problema com a arma divina da Rússia e o submarino que a transporta. Simplesmente não faz nenhum sentido prático. O novo submarino do juízo final da Rússia é completamente inútil, tornando-se mais um desperdício em que a Rússia gastou bilhões de dólares. Isso é o que afirma a United 24 Media, que publicou um relatório em 4 de novembro cobrindo a apresentação oficial do novíssimo submarino nuclear Khabarovsk da Rússia. O veículo afirma que o submarino foi feito para transportar o Poseidon. Ele foi lançado no estaleiro Sevmas, em Sevodovinsk, 3 dias antes do relatório do veículo. Isso não quer dizer que o submarino entrou em operação. A Rússia está demonstrando que o submarino funciona corretamente antes de iniciar a produção em massa. Mas havia algo estranho sobre a cerimônia de lançamento. O Khabarovsk, junto com a nova arma que carrega, deve aumentar a projeção da força nuclear da Rússia a um nível nunca visto antes. Mesmo assim, a Rússia revelou pouco de seu novo submarino no lançamento oficial, mostrando apenas a popa. Isso já fez vários analistas soarem o alarme sobre as contradições entre o que a Rússia divulga sobre suas novas armas e o que elas realmente oferecem. As chances são de que o novo submarino da Rússia seja completamente inútil e de mais de uma maneira. Antes de entrar no assunto, vale conferir o que a Rússia quer que o mundo pense sobre o Khabarovsk e sua arma Poseidon. A revista Newsweek detalhou em 4 de novembro as capacidades do novo submarino russo, conforme informações fornecidas pela Rússia. Ela menciona o Ministério da Defesa da Rússia, que afirma que o novo submarino foi criado para executar missões navais com armas subaquáticas modernas, inclusive dispositivos robóticos, para diferentes propósitos. A Rússia teria baseado o Khabarovsk nos submarinos da classe Borai, o que supostamente permite ao novo submarino se esconder no oceano sem ser visto. Ondas. Pronto para atacar, o submarino tem deslocamento de cerca de 10.000 toneladas na superfície e é movido por um reator nuclear, garantindo alcance ilimitado. Supostamente, ele também possui diferentes armas. Além do Poseidon, o submarino também deve carregar mísseis de cruzeiro antinavio e torpedos, que pode usar para combater outros ativos navais. Fora isso, os dados são poucos. Acredita-se que o submarino seja capaz de viajar a velocidades de até 32 nós e tenha uma tripulação de 100 pessoas. A duração da missão do submarino fica entre 90 e 120 dias. Sabe-se que o submarino está em desenvolvimento há pelo menos 10 anos, pois sua quilha foi lançada em julho de 2014. Ele também contará com um sistema de comunicação por rádio digital, um sistema de controle automático e um dispositivo de mastro de elevação PEMU equipado com um radar de vigilância. Militar, revela a Rússia. No entanto, esses poucos detalhes não parecem realmente revelar um submarino que seja muito melhor do que aqueles que a Rússia já possui em seu arsenal. O restante do projeto está escondido sob um manto de segredo, e parece que a Rússia quer manter assim. O que a Rússia quer que o mundo tema não é o submarino, mas as armas Poseidon que ele transportará. E olha, Putin parece realmente adorar o Poseidon. Em 29 de outubro, a Reuters informou que Putin disse que o Poseidon já foi testado. Chamada de super torpedo, a arma é na verdade um drone lançado por submarino que atua como torpedo, porém com alcance muito superior. Segundo a Reuters, analistas acreditam que o Poseidon pode percorrer até 10.000 quilômetros ou cerca de 6.200 milhas. E ele fará isso enquanto viaja a velocidades de até 185 km ou 114 milhas por hora. Engraçado, Putin falou entusiasmado sobre a nova arma da Rússia enquanto tomava chá e comia bolos com vários veteranos russos da guerra da Ucrânia em Moscou. Pela primeira vez, conseguimos não apenas lançá-lo com um motor de lançamento a partir de um submarino transportador, mas também ativar a unidade de energia nuclear. Putin disse aos soldados que o dispositivo funcionou por um tempo e afirmou: não existe nada parecido. O Washington Post divulgou mais detalhes sobre a nova arma, ou pelo menos o que a Rússia permite,
em matéria de 1º de novembro. O torpedo drone foi criado para viagens subaquáticas furtivas, assim como o submarino de onde será lançado. O Khabarovsk é essencial, pois só ele pode transportar o Poseidon, que mede 21 metros. Movido por um reator nuclear e capaz de transportar uma ogiva nuclear. O Washington Post afirma que o Poseidon tem alcance quase ilimitado, permitindo cruzar oceanos antes de atingir o alvo. No entanto, o veículo ressalta que ainda há muito desconhecido sobre o Poseidon. Citando Michael B. Peterson, que é o principal cientista de pesquisa do Programa de Estudos Militares da Rússia, do Centro de Análises Navais, o Washington Post afirma: existem algumas incógnitas sobre o Poseidon, incluindo se a arma já vem carregada com dados de alvo e se utiliza comunicações via satélite para orientação, disse Peterson. Ele disse que o Poseidon também pode usar um fio na superfície da água para receber essas informações depois que um alvo é selecionado. O mesmo veículo também afirma que há rumores sobre o que o Poseidon supostamente oferece como arma nuclear. Talvez não tenha sido feito para atingir alvos terrestres. Em vez disso, Poseidon pode ser capaz de gerar tsunamis que inundam os inimigos da Rússia. Putin ficou tão satisfeito com a arma que realizou uma cerimônia para premiar os desenvolvedores do Poseidon. A CNN noticiou em 4 de novembro. Ele elogiou a arma junto com outro nome, o Buravesnik, como sendo de importância histórica tanto para a Rússia quanto para todo o século XXI. E talvez essa cerimônia tenha sido só exibição. Putin usa isso e os supostos testes do Poseidon para tentar intimidar os Estados Unidos. Afinal, tanto o Poseidon quanto o Buravesnik têm alcances enormes. Só existe um país que representa uma ameaça nuclear à Rússia, e que Putin talvez pretenda atingir com essas armas de longo alcance: Estados Unidos. Putin quer que o mundo saiba, ou tema, sobre o novo submarino russo e sua arma nuclear aterrorizante. O problema é que Putin não tem exatamente o melhor histórico quando se trata de dizer a verdade sobre as capacidades militares da Rússia ou sobre a força das armas do país. Isso já foi mostrado várias vezes na Ucrânia, já que a Rússia não conseguiu superar um país muito menor do que ela, mesmo com armas. Armas que, se acreditássemos na Rússia, deveriam ser capazes de destruir a Ucrânia. Então isso significa que a Rússia não está nos contando toda a verdade sobre o Khabarovsk e o Poseidon? United 24. A mídia parece pensar assim, já que relata um artigo do Defense Express ucraniano que diz que a única foto da popa do Khabarovsk pode fornecer algumas pistas de que o submarino é muito menos útil do que Putin afirma. Primeiro, a Rússia fez algumas escolhas de design incomuns em seu submarino novo. Como citado antes, o Khabarovsk parece ser baseado nos submarinos de mísseis balísticos classe Borei já existentes na frota russa. O analista naval H. E. Sutton confirma que o novo submarino russo provavelmente usa propulsão por jato de bomba, semelhante à classe Borei. No entanto, o Khabarovsk parece ser muito mais curto do que os submarinos da classe Borei, mesmo tendo sido projetado sob medida para acomodar os torpedos Drone e Poseidon. O novo submarino da Rússia tem 135 metros, sendo 35 metros, aproximadamente 114 pés, mais curto que a classe Borei. Há relatos de que ele é ainda menor. E daí, alguém pensaria? Um submarino menor pode favorecer a Rússia, pois dificulta a detecção do Khabarovsk submerso. Mesmo que isso possa ser verdade, o novo submarino da Rússia é mais curto e fica mais baixo na água que o modelo em que se baseia. Isso indica que ele tem pouca flutuabilidade, o que pode ser um problema para o Khabarovsk. A Globe Composite Solutions explica o motivo em um artigo no qual detalha um dos papéis que uma reserva de flutuabilidade ou reserva de flutuabilidade desempenha. A reserva de flutuabilidade é essencial para a segurança, pois permite que o submarino emerja e flutue. Quanto maior a reserva de flutuabilidade, mais rápido o submarino chega à superfície e por mais tempo ele permanece lá. Uma vez que isso acontece, essa capacidade de emergir rápido é essencial quando o submarino está danificado. Um rompimento no casco pode causar alagamento, forçando a tripulação a emergir e enfrentar colisões e explosões. Faça o mesmo se o submarino precisar emergir por longos períodos, como ao romper gelo espesso. O reserva de flutuabilidade deve ser alto para mantê-lo pelo menos parcialmente acima da linha d'água.
Os Khabaris terem um reserva de flutuabilidade menor que os submarinos russos classe Boré é estranho, pois sugere que a Rússia sacrifica a segurança. Se a tripulação do Khabaris enfrentar um desastre como o do submarino amaldiçoado em 2000, o reserva de flutuabilidade mais baixo pode ser a diferença entre vida e morte para sua equipe. Além dos possíveis problemas de flutuabilidade, há um aspecto rumoroso do Khabaris que pode não existir. A Defense Express relata que o Khabarsky pode não ter silos de lançamento de mísseis. Ele teria que lançar mísseis anti-navio. O tamanho do submarino é relevante aqui. Já disseram que o Poseidon é grande demais para qualquer outro submarino russo. Ele cabe no Khabarovsk, mas é possível que isso aconteça porque o submarino sacrifica o espaço que outros sistemas de armas tradicionais exigiriam. No pior cenário, isso pode indicar que o Khabarovsk tem só o Poseidon e armas nucleares. Isso não é um problema se o submarino passar despercebido, mas o que a tripulação faria se o submarino fosse confrontado por outra embarcação? Atacar outra embarcação com ogiva nuclear soa insano, ainda mais com o Poseidon capaz de causar bolsi das tsunamis. Se o Khabaris enfrentar um inimigo perto da costa russa, o Poseidon prejudicaria mais a Rússia do que o adversário. Há dúvidas se o Poseidon teria precisão para atingir um alvo pequeno sob as ondas. Quanto aos navios acima das ondas, o Poseidon é um drone subaquático. Não parece capaz de enfrentar navios ou lançar cargas de profundidade ou mísseis anti-submarino. O Khabaris precisa de mísseis anti-navio. É provável que isso não se baseie no relatório da Defense Express, o que pode limitar muito sua utilidade para a Rússia. Ainda assim, esse par de falhas de design, por mais estranhas que sejam, não é suficiente para tornar o Khabaris completamente inútil. O que pode ser é que não parece haver motivo para a Rússia ter construído o submarino em primeiro lugar. Se o que a Rússia diz sobre o Poseidon for verdade, não é preciso um submarino para lançar essa arma. Ela tem um alcance previsto que varia de cerca de 10 mil quilômetros até ilimitado, como destaca a United 24 Media. Esse alcance seria possível pelos mini-reatores nucleares dos torpedos drones, dispensando o uso de submarinos para lançá-los. Se for verdade, segundo a United 24 Media sobre o alcance do Poseidon, essas armas poderiam ser lançadas de instalações costeiras, sem precisar de submarino caro e especializado. A Rússia ainda pode atingir as costas leste e oeste dos Estados Unidos da América com o Poseidon, e seu alcance ilimitado alertaria o mundo. Por que o Khabaris precisa existir? Existem duas possíveis respostas para isso. Não é necessário, pois o Khabaris está em desenvolvimento desde pelo menos 2014. Isso indica que a Rússia iniciou o submarino antes mesmo de considerar possível uma arma como o Poseidon, ignorando por ora o suposto rápido desenvolvimento do Poseidon. Isso sugere que o Khabaris pode ter sido originalmente projetado para um propósito totalmente diferente, e só recentemente foi adaptado para acomodar a nova arma da Rússia. É quase como se a Rússia tivesse investido milhões de dólares em um projeto que parece não oferecer nenhuma vantagem em relação aos submarinos da classe Borai que ela já possui. E agora está tentando justificar esse gasto. Quanto à segunda resposta para a pergunta, pode ser que o Poseidon seja muito menos útil do que a Rússia afirma. A Defense Express sugere que a Rússia pode precisar do Khabaris, apesar de suas limitações, pois o sistema de navegação e o alcance do Poseidon não seriam tão eficazes quanto alegado. Se qualquer opção for pior que a Rússia, surgem problemas que só um submarino resolve. Um alcance menor significaria que a Rússia precisaria de um submarino que pudesse se aproximar o suficiente do alvo, e quase nenhum dos outros submarinos dela atende a esse requisito. Se o Poseidon não for preciso, a Rússia pode lançar uma arma de suas costas que erra o alvo e causa crise global, porque pode atingir uma nação que a Rússia não pretendia atingir. De qualquer forma, a Rússia pode estar diante de uma situação em que só tem a perder. Mas o Poseidon pode ter outro problema, e talvez não corresponda à fama que Putin lhe deu. E esse problema pode ser expresso em forma de pergunta. Em que situação a Rússia usaria essa arma? Um torpedo nuclear drone, que supostamente pode causar um cenário apocalíptico em qualquer costa que a Rússia escolher, parece uma ameaça enorme. A Rússia usa essa arma para mostrar aos Estados Unidos da América que as defesas americanas não conseguem interceptá-la,
e talvez nem detectá-la, segundo o Instituto Lansing, em outubro. A Rússia tenta mudar as regras sobre a natureza e previsibilidade da dissuasão nuclear, o que já é um problema em si. Se o que a Rússia diz sobre o Poseidon for verdade, é uma arma tecnicamente complexa que, segundo Putin, não tem igual no mundo. Como a Rússia está construindo isso? Quantos componentes do Poseidon vêm de países ocidentais? Estão sancionando a Rússia agora e devem endurecer ainda mais caso o Poseidon seja confirmado como ameaça real. Se a Rússia tenta confundir a doutrina nuclear, especialmente sobre previsibilidade, pode criar um problema para si mesma. Os Estados Unidos da América podem considerar ataques preventivos quando o Poseidon estiver em operação, por exemplo. E se o lançamento do Poseidon der certo, e daí? Um torpedo drone nuclear pode destruir as costas dos Estados Unidos da América, mas isso não evitaria uma retaliação nuclear americana. Qual é exatamente o objetivo do Poseidon? Além de existir como um meio para Putin se envolver em mais uma disputa de vontades e egos com os Estados Unidos, as chances são de que Putin nunca ousaria usar o Poseidon, mesmo que ele seja tudo o que o líder da Rússia diz que é. Se for o caso, só reforça que a inutilidade dos cabares. Se tudo o que o submarino carrega são armas Poseidon, então ele se torna um alvo a ser eliminado assim que qualquer país o detectar. E mesmo um submarino movido a energia nuclear e equipado com armas nucleares não serve de muita coisa quando parece não ter contramedidas para se proteger contra armas mais tradicionais. E a outra possibilidade é que o próprio Poseidon pode ser uma mentira. Afinal, não está exatamente claro como a Rússia poderia estar testando uma arma que supostamente causaria tsunamis gerados por bombas nucleares, sem que o mundo inteiro soubesse disso. E como o Dagens relatou em 3 de novembro, o projeto Poseidon já foi marcado por tragédias. A arma está em desenvolvimento desde 2015, segundo relatórios vazados. Em 2019, o Poseidon se envolveu em uma explosão no submersível Lusharik, que matou 14 marinheiros russos. Presumivelmente, essa foi uma explosão relacionada ao sistema de propulsão da arma. Mas ainda assim, isso sugere que o Poseidon pode estar longe de estar pronto como Putin afirma. O Poseidon pode ser só mais uma manobra de propaganda da Rússia, não uma ameaça real. Segundo o chefe da esperança para a Ucrânia, Yuri Boyetko, que falou ao Daily Express em 1º de novembro, o anúncio do Poseidon é amplamente visto como uma demonstração de propaganda voltada para a dissuasão global e para tranquilizar o público interno após novas sanções ocidentais. Análises militares confirmam que, apesar dos combates e infiltrações, as principais linhas de suprimento ucranianas em Pokrovsk seguem intactas, contrariando as alegações de Moscou sobre cerco bem-sucedido. A única arma dos cabares pode ser só uma cortina de fumaça, uma distração. Uma maneira de Putin distrair o Ocidente do fato de que suas forças na Ucrânia não estão fazendo o que ele afirma que estão fazendo, continua acrescentando Boyetko. Essas declarações grandiosas e não verificadas indicam que o Kremlin intensifica a guerra psicológica e informacional para esconder os custos do conflito prolongado e antecipar pressão política internacional. Será que é mesmo esse o caso? Se for assim, o Poseidon realmente não existe como Putin afirma. O líder da Rússia pode estar fazendo ameaças vazias, bem cronometradas para desviar a atenção da guerra na Ucrânia. Se o Poseidon não existe, qual a função do Khabarovsk? Seria só um submarino inferior ao da Rússia, sem a única arma que poderia torná-lo ameaçador. A combinação do Khabarovsk com o Poseidon parece ser mais uma tentativa do Putin de projetar um nível de poder que ele simplesmente não tem. O mesmo vale para a recente entrega de armas da Rússia à Venezuela. Em vez de ser uma demonstração de força, essas entregas revelam que o império que Putin está tentando construir desmoronou ao seu redor, já que seus regimes fantoches estão em ruínas. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever em nosso canal confiável para mais vídeos sobre as últimas armas da Rússia, assim como outros grandes conflitos ao redor do mundo.